Olá, seja bem-vindo ao Pão Nosso de Cada Dia. E hoje nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 29. Amanhã nós começaremos em 2 Crônicas, capítulo 1. É um capítulo da Palavra de Deus todos os dias. Amém? Então venha comigo, vamos aprender um pouco da Palavra do Senhor nesta manhã. Amados, nesse texto nós podemos tirar alguns pontos principais. Primeiro, a oferta de Davi, que ele preparou para a construção do templo, assim como os tesouros que ele acumulou para a construção do templo. E ainda ele pede para os seus oficiais, para o povo trazer ofertas voluntariamente. Além disso, a oração de Davi e Salomão, que se assenta no trono, e a morte de Davi. Então, esses são os pontos principais do capítulo de 1 Crônicas, capítulo 29. A mensagem desse texto, a palavra rema que veio ao meu coração, é a respeito de cada detalhe. Quando você abre a Bíblia para ler esse texto, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ou seja, tudo com muita excelência e muita qualidade, sem substituições. Ou seja, Davi não poupou recursos para preparar a construção do templo. E isso é interessante, porque nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, ele vai dizer duas expressões que me chamou a atenção. A primeira, ainda porque amo a casa de Deus, entrego meus tesouros pessoais. Ainda porque eu amo a casa de Deus, entrego meus tesouros pessoais. E ele também diz, com todas as minhas forças, preparei recursos para a construção do templo. Com todas as minhas forças, né? E porque amo a casa de Deus. Você ama a casa do Senhor? Você ama a obra do Senhor? Olha só o que esse rei preparou para as futuras gerações. Isso é incrível, porque ele já estava em idade avançada, mesmo assim ele estava pensando nas futuras gerações. E a mensagem que esse texto fala muito forte ao meu coração é justamente que Davi, termina orando por Salomão, seu filho, o seu filho assumindo o trono, e a palavra diz que Davi morreu em boa velhice, em outras traduções, ditosa velhice, ou seja, numa idade avançada, e morreu com honras, morreu em paz, né? Então é interessante isso, porque eu pergunto para você nesta manhã, você que está comigo nesse devocional, qual é a história que você vai deixar? Qual é a história que você vai deixar para as futuras gerações? E isso nós chamamos de legado, porque legado é o que você deixa nas pessoas, e herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Então Davi deixa um legado muito forte de temor de Deus, de andar com Deus, de colocar tudo na presença de Deus. Deus em primeiro lugar. Que Deus seja em primeiro lugar na tua vida. Que você tenha temor de Deus. Tudo isso faz desse homem um dos melhores, um dos maiores reis de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Interessante, porque antes dele, foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas não teve temor de Deus, não seguiu as ordens dos profetas, e Deus se afastou de Saul. Saul morreu em batalha, morreu na mão dos inimigos. Saul perdeu a família, e Saul perdeu o reino. Então olha a triste história desse rei, olha a história que ele deixou, o legado que ele deixou foi apagado. Mas não, Davi fez diferente. Alguém que saiu lá de trás das malhadas, alguém que tinha uma vida simples, não tinha uma família real, mas se tornou um grande rei em Israel. Sabe por quê? Um coração segundo o coração de Deus. Nós estamos vivendo dias terríveis, mas isso não impede de você construir uma história na presença de Deus. Isso não impede de você deixar um legado para as futuras gerações. Hoje,
o rei Davi está se despedindo aqui nos nossos devocionais. Amanhã começaremos uma nova história e vamos aprender mais sobre a vida de Salomão. Então, nessa manhã, reflita nessa mensagem e que Deus te abençoe.